Muito bem, estamos com Conversas Cruzadas, o tema é a desaposentação e, aproveitando os especialistas que aqui estão, outras questões que envolvem a previdência, o direito das pessoas a terem uma velhice mais tranquila, e é bem o contrário que ocorre. Quanto mais se avança na idade, menor vai ficando o benefício. O doutor Scaravaglione disse quando chegar lá na idade avançada vai conseguir chegar ao salário mínimo. Quer viver muito, chega a um salário mínimo. Essa é a certeza, né? Marcos Vinícius Andrés, Jones Tubino, obrigado por mandar seu recado para conversas.cruzadas@tvcom.com.br e também aos tuiteiros aí do @Conversa Cruzada. Doutor Fernando Rubim, aproveitando o mote da sua obra, benefícios por incapacidade no regime geral da Previdência Social, aqui desde os benefícios por um tempo até a própria aposentadoria por invalidez, eu acho que está aqui, correto? Eu lhe pergunto, o aposentado por invalidez pode cogitar de desaposentação? A aposentadoria por invalidez ela é paga para aquele segurado que não tem condições de exercer qualquer atividade que lhe garanta subsistência, né? E à disposição da nossa lei de benefícios lá no artigo 42, né? A lógica da desaposentação... Um detalhe, aposentado por invalidez com estes objetivos desde que tenha trabalhado e contribuído. Desde que tenha trabalhado e contribuído, não é? E inclusive a aposentadoria por invalidez, quando ela é não acidentária, não é? Exige uma carência, por regra, de 12 meses ainda. Há de ter realmente, não é, um período de contribuição fixado, né? Na legislação. Então, realmente, a desaposentação, ela envolve a aposentadoria por tempo, a aposentadoria por idade, mesmo a aposentadoria especial, né? E realmente a aposentadoria por invalidez, dentro da lógica das aposentadorias, ela tem um tratamento diferenciado, né? Mas uma questão preliminar que eu fiz questão de trabalhar na obra, Brito, e é uma questão que tem muitas dúvidas no escritório, né, de advocacia, é a questão do acidente de trabalho, que pode levar à aposentadoria por invalidez acidentária, né? Porque pela teoria da desaposentação, o aposentado que continua exercendo a atividade com as suas contribuições, se ele sofrer um acidente de trabalho, ele não tem qualquer garantia de concessão de benefício pelo INSS, nem a aposentadoria e o benefício que precede, por regra, a aposentadoria por invalidez, que é o auxílio-doença, né? Então, a legislação ele tem esse problema relacionado ao acidente de trabalho, e a gente vê uma questão bastante interessante, que é a Justiça do Trabalho se posicionando a respeito do tema. Porque como segurado, não é, ele não vai ter condições... A Justiça do Trabalho decidindo questão previdenciária. Porque como o acidentado, como o segurado, o trabalhador, ele não tem condição de sair em benefício, ele vai ficar em casa. Ele não vai ter condições de buscar o benefício previdenciário. E permanecendo em casa, né, a primeira medida do trabalhador é buscar o quê? Esse salário, essa remuneração, né, junto ao empregador, né? Então, nós temos algumas posições, trabalhei com algumas posições do TRT até desse ano de 2014, a respeito do ponto. O TRT trabalhando, discutindo legislação previdenciária, né, enquanto o STF não se posiciona a respeito do tema, enquanto o próprio Legislativo não se posiciona a respeito do tema, né. E o TRT4, o nosso Tribunal da Quarta Região, ele vem tendo uma posição bastante interessante, no sentido de que seria possível o empregador ser responsabilizado pelo salário desse trabalhador nesse período de convalescência, se a saída fosse em razão do acidente de trabalho. Se fosse por um acidente de qualquer natureza, né, ele permaneceria em casa recebendo tão somente o valor da sua aposentadoria. Agora, se a sua saída em benefício, se a sua saída do trabalho, melhor dizendo, benefício ele não recebe porque já está aposentado, a sua saída do trabalho se deveu pelo acidente de trabalho, aí envolve a questão do risco da atividade empresarial, não é? Da assunção do risco pelo empregador, não é? Esse período todo de convalescência, que não tem prazo, não é? Há de se aguardar a recuperação do trabalhador, não é? Esse período seria de responsabilidade do empregador receber. O que cria esse problema do empregador manter um aposentado em suas fileiras, sabendo que eventualmente pode ser responsabilizado pelo acidente de trabalho. De passagem, tem um outro tema aí que aposentou, segue trabalhando e segue contribuindo. Essa é a raiz do nosso debate, é a raiz do que o Supremo vai decidir amanhã. Bom, ele percebe que quer desaposentar para buscar depois uma aposentadoria nova, mais alta,
ótimo. Se neste interregno ele sofre um acidente ou alguma invalidez por outra questão que não um acidente de trabalho, ele realmente não tem como buscar o benefício, porque ele já é aposentado. Ele não tem direito ao auxílio-doença, nem validez previdenciária. E mais uma razão de perguntar, para que eu estou contribuindo então mesmo? Exatamente, não serve para nada. Na verdade, é essa questão que o professor Rubim fala. Isso não foi enfrentado ainda nos tribunais. O benefício daquele aposentado que seguiu trabalhando e que teve uma intercorrência. Eu não conheço, pelo menos. Na verdade, é que ele está entre aqueles não cumuláveis, tu não consegue fazer acumulação. O único benefício que cumula seria o auxílio acidente, que se faz uma confusão com o auxílio doença. É que o auxílio acidente, ele é devido tanto para aquele que sofreu um acidente de trabalho ou um acidente que não tenha natureza trabalhista. É porque ele fica com uma sequela e ele tem cunho indenizatório. E é exatamente em função desse cunho indenizatório que ele pode ser acumulado com o auxílio-doença, com o salário, porque a pessoa volta a ter capacidade laborativa, mas ela fica com uma redução, com uma sequela. E ela tem, nesse caso, a possibilidade de receber o auxílio-acidente juntamente com o salário, se ela estiver trabalhando. Perfeito. Ou se ela vier a ficar incapacitada, ela vai receber o auxílio-doença acumulado com o acidente. O problema que o professor Rubim refere mas a partir do momento que ele se aposenta, que ele não tem capacidade laborativa, que a incapacidade é permanente e é total, aí ele não recebe o auxílio-acidente. Aí ele vai receber só a aposentadoria. Que não pode, porque já tem a outra. Mas aí dá para pensar nessa aposentação para buscar a melhor delas. Aí sim. Aí poderia se ele tem um tempo de contribuição que ele sofreu o fator, e nesse caso sobrevém, se for acidentário, a invalidez acidentária, e aí é 100% coeficiente de cálculo sem fator, pode-se pensar nesse caso uma desaposentação. Todas essas hipóteses que nós aventamos aqui neste bloco. E mais uma, Brito, bem rapidinho, para colocar como exceção a questão da invalidez, que é o advento da idade. Porque se existe aposentadoria por idade para a mulher aos 60 e o homem aos 65, o aposentado por invalidez com idade inferior a essas que eu referi, ele, quando chega a essa idade, pode vir a ser mais favorável pedir a conversão, né, via desaposentação. Mas nesse período ele não teria contribuído porque pela invalidez não trabalhou. Sim, mas aí tem um detalhe, a lei previdenciária diz, mantenha a qualidade assegurada aquele que esteja em gozo de benefício. Aí verifica qual é a melhor pelo cálculo. Exato. E tem o direito sobrevindo uma melhor opção, há que se pleitear também, diferentemente da grande massa, né? A acumulação não autoriza duas aposentadorias. Não, duas jamais. A não ser por sistemas diferentes. No regime geral é uma só. E aí as exceções estão definidas, né? Cada vez mais a longevidade nos faz crer que é possível, né? Sim, sim. Começou a trabalhar aí aos 18 anos. Aos 48, nós já tivemos idade mínima constitucional de 12 anos, né? Pois é. Então, o sujeito já tem, pessoas que a gente vê com 40 e tantos anos de contribuição, reparte, daqui a pouco faz duas. Se nós cogitarmos de contribuição, ele contribui para duas aposentadorias com razoabilidade. Por um ganho só, minguado. Esse tema da acumulação também é pauta das entidades? Sim, também, como tantas outras, né? Na verdade, a gente tem se pautado na busca de todas as possibilidades para melhorar os benefícios dos aposentados. Aquela regra que o Dr. Décio falou antes, para os aposentados do regime geral que vão ter vida longa, vão chegar num salário mínimo. Essa é a regra. A pessoa, hoje, uma aposentadoria pode ser lá, ninguém se aposenta pelo teto, né? A possibilidade de se aposentar pelo teto é com 1 mês de contribuição com aposentadoria por invalidez para acidente de trabalho, né? Ou a pensão por morte. É que a aposentadoria só fazendo um parênteses, é que a aposentadoria de invalidez por acidente de trabalho, ela não exige contribuição. Então a gente acaba não fazendo aquele cálculo, aquela média que a gente faz para o cálculo de uma aposentadoria de longo tempo, como nesse tipo, quando é acidentário, tanto o auxílio-doença quanto a aposentadoria por invalidez, ela não exige carência, exige a qualidade de segurado, pode ser no primeiro dia contratual de trabalho. Um dia só de trabalho. Um dia de trabalho. Então, e aí se aposenta no teto, inclusive. Se aposentaria no teto. Sim. Essa é a possibilidade mais clara, assim, da aposentadoria por teto.
que os demais não têm possibilidade de se aposentar pelo teto, né? Sempre vão estar... A média de teto hoje, com 4.390, hoje chegamos aqui a 4.200, quem sabe, no máximo. Mesmo uma aposentadoria com 4.200, com o passar do tempo, né? Com 40, cada vez aumentando mais a perspectiva de vida, com certeza vai chegar no salário mínimo. Então, qual é a nossa luta? É usar de todas as formas para buscar a melhoria. Qual é o dado que vocês levantaram, o dado histórico, de quanto vem se perdendo a cada reajuste? Olha, em torno de... Não posso, assim, de cabeça não ter... Eu diria que sim, numa década, cerca de 50% do poder de fogo, de 35% a 48%, 49% é certo, que é o poder de compra, porque existe o aumento nominal, mas ele não recompõe, e geralmente tem sido metade do salário mínimo, e teve um ano, se não me engano, no governo Lula, onde nós tivemos 15% para o salário mínimo e 4,8 ou 9 para o salário mínimo, ou seja, menos de um terço. Foi a pior situação de todas. Mas, no geral, tem sido em torno de metade. Então, sem falar que a inflação na terceira idade, ela é uma inflação maior, que é os alimentos, medicamentos, plano de saúde. Às vezes necessidade de cuidador. E paradoxalmente são os que mantêm, nas economias mais pobres, são os que mantêm a economia do local funcionando, que é o dinheiro certo. Por mais que seja apenas um salário mínimo, é um paradoxo do Brasil. E não é só no Nordeste, Norte e Nordeste pobre, não. Isso também acontece bastante no Sudeste e no Sul, são os ricos. A maioria dos municípios, o que o INSS retorna em benefícios é valor superior ao que é retorno com o fundo de participação. Exatamente. E no Rio Grande do Sul, o que a Previdência paga em benefício é um valor superior ao que é arrecadado com o ICMS. Que eu queria fazer o comentário que foi referido, que o Brito referiu relativamente àquele o idoso que tem necessidades maiores, que tem, portanto, um custo maior e que ele precisa ter uma dignidade lá. O Estatuto do Idoso diz que o salário mínimo é o mínimo para um idoso ter. Existe a previsão desses 25% no caso da pessoa depender, né, do auxílio de outra pessoa. Só que tem uma incongruência nisso que eu acho que também deve ser pauta dessas postulações. 25% seria com demonstração por perícia. Por perícia de que aquela pessoa necessita de cuidados de outra pessoa, de vigilância 24 horas. São pessoas acamadas, que não caminham, que têm muitas vezes estado vegetativo. O problema é que esses 25% somente é previsto legalmente para uma modalidade, que é a aposentadoria por invalidez. Quer dizer, se tu tem todas as outras modalidades, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, a pessoa contribuiu 40 anos e ela vai ter esta mesma situação. Como funciona este exemplo da pessoa que está lá na terceira idade ou, sem estar nela, ter uma situação de dependência até de 24 horas de acompanhamento por alguém, se for contribuinte facultativo? Se for contribuinte facultativo, ela vai, se tiver os requisitos para uma aposentadoria por idade ou uma aposentadoria por invalidez, porque aí ele não entra no tempo de contribuição, não há previsão para o facultativo, ele vai ter o direito ao benefício previdenciário, mas não aos 25%. Porque esses 25%, e daí a incongruência, e se tem se buscado judicialmente posições no sentido de aplicação por analogia, porque está tratando de situações idênticas de modo porque a proteção é o segurado e não o benefício. Mas parece que é o benefício. Mas as decisões, elas são, né, só lembrando a figura do segurado facultativo, eu até gostaria que aproveitasse e explicasse para o telespectador que qualquer pessoa pode, se quiser, sem ter demonstração de atividade laboral, contribuir para a Previdência. Menos o servidor público. Não todas, não, menos, claro. Esse é proibido. Exceto aqueles que participam de um regime próprio. Claro, exatamente. Os demais poderão contribuir. O contribuinte facultativo é uma possibilidade de inserir, não é, ter vínculo com a Previdência, pessoas que não têm renda, como donas de casa, os próprios estudantes, estagiários que têm bolsa, que não é considerada a renda. É possível, então, fazer a contribuição simplesmente porque quer ter este vínculo com a Previdência e, portanto, participar desse plano de benefícios. Não vai englobar todos os benefícios. Por exemplo, o contribuinte facultativo, ele não engloba a aposentadoria por tempo
tempo de contribuição. Mas, exceto essas, pode ter os demais benefícios, como licença maternidade, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, que é uma das mais comuns. Acontece que o contribuinte facultativo ele tem algumas divergências, que é tratado de modo diferente. Se a invalidez for pré-existente. Aí não. Já tem invalidez e começa a contribuir. Não, é a mesma coisa gestante. Se tu tiver, por exemplo, para ter direito à licença maternidade, tem que ter pelo menos 10 meses de contribuição, para evitar que antes... Não engravidou, começou. Engravidou, e aí começa a fazer a contribuição. Outro diferencial é que um contribuinte facultativo ele não pode ficar mais de 6 meses, aquele chamado período de graça, que é um período onde não há contribuições, mas há a garantia de todos os direitos, que para os não facultativos, os contribuintes obrigatórios, nós trabalhamos com um período de graça de 12 meses, que pode ser ampliado por mais 12 meses se a pessoa tiver mais de 10 anos de contribuição, sem ter perdido a qualidade de segurado nesse período de 10 anos, e ainda pode ser ampliado por mais 12 meses se a pessoa fizer a comunicação que está desempregada. Então, ela pode ter até um período máximo de 36 meses, onde ela não verte contribuições para o sistema, mas ainda assim ela tem a garantia de todos os benefícios. O segurado facultativo ele já não tem essas facilidades, mas ainda assim ele tem um período de 6 meses, e se ele voltar a fazer contribuições antes de 6 meses, ele pode pagar o retroativo. Então, é uma vantagem para quem não tem renda poder, pelo menos, fazer esse vínculo com a Previdência e ter direito a uma série de benefícios que são possibilitados. Já voltamos para o nosso último bloco, logo após o intervalo.